Meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores, paz e bem para todos. Vamos dar continuidade ao nosso comentário expositivo do livro do Apocalipse. Esse livro maravilhoso que Deus colocou no nosso coração para trazer a explicação necessária a fim de que possamos aprender lições importantes, principalmente sobre o futuro. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. De forma que há uma necessidade urgente dos servos de Cristo, de toda a humanidade, conhecer essa revelação dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, ele que foi o escritor deste livro futurístico, que é o livro do Apocalipse. Eu me sinto feliz e abençoado pelo privilégio que Deus me dá de receber um pouco dessa luz que é o conhecimento do livro das revelações do Senhor Jesus. Já temos comentado até o versículo de número 5 e agora nós vamos trazer mais um comentário sobre o versículo de número 6, que diz assim para nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Mas antes de entrar no comentário, quero solicitar a você que está passando aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Você que já é inscrito no nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, você pode dar o seu like logo embaixo aí do vídeo. Também você deve compartilhar os nossos comentários a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas com a palavra do nosso Deus. Seja participante conosco deste trabalho de divulgação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Ative o sininho para receber novas notificações quando publicarmos aqui mais comentários ou pregações da palavra do nosso Deus. Se você observar, já temos mais de 700 mensagens bíblicas para o seu crescimento espiritual. E a nossa intenção é continuar fazendo as nossas publicações, porque acreditamos que estamos nos últimos dias e a palavra do nosso Deus, ela deve ser anunciada a todo tempo, a todo o momento. Nós já temos escrito, por escrito, o comentário expositivo do Novo Testamento, de Romanos a Apocalipse. O livro de Atos é o que nós estamos escrevendo. Já temos escrito até o capítulo 20. E com o passar do tempo, além de ter o comentário expositivo do Novo Testamento por escrito, a nossa intenção é ter também em áudios. E agora
em vídeo também, para que aquelas pessoas que nos acompanham na internet, nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, possam aprender conosco e com o Espírito Santo, nosso grande professor, a palavra do nosso Deus. Há uma urgência por parte do reino de Deus que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Pois é, esse versículo da palavra do nosso Deus, do livro do Apocalipse, ele nos traz promessas da parte do Senhor Jesus. O versículo de número 5, na sua última parte, fala sobre Jesus Cristo, ele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então João começa o versículo 6 dizendo: e nos fez o quê? Duas coisas. A primeira delas é que Cristo, ele nos fez reis. Essa é uma promessa antiga da parte de Deus para o seu povo. Quando Deus resgatou Israel da servidão do Egito, tirou seu povo da casa da escravidão no Egito, o levou a habitar em uma terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã, a terra da promessa de Deus. E a promessa do Senhor para o seu povo é que os filhos de Israel seriam uma nação de reis e sacerdotes. Na verdade, essa promessa, ela não teve a sua totalidade de cumprimento, porque com o passar do tempo, os filhos de Israel falharam na aliança para com Deus. Não foi Deus que falhou com os filhos de Israel, foram os filhos de Israel que falharam com os seus compromissos com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, na antiga aliança já havia essa promessa da parte de Deus para o seu povo Israel. Já na nova aliança, porque Cristo ele veio ao mundo e estabeleceu uma nova aliança, agora não só com Israel, mas com toda a humanidade. Nesta nova aliança, o Senhor Jesus, ele reafirmou essa promessa para com a sua igreja. Por isso que neste livro das Revelações, que é um livro profético, fala sobre essas duas promessas e confirmações da parte do Senhor Jesus para a sua igreja, para todos aqueles que nasceram de novo e têm um compromisso de fidelidade com o reino de Deus, mediante o Evangelho do Senhor Jesus. O profeta Daniel, ele já falava ainda na velha dispensação ou velha aliança, a respeito desta colocação feita aqui por João em seu livro do Apocalipse, quando diz que Cristo nos fez reis. Daniel capítulo 7, versículo 27, ali está contida uma profecia, uma previsão e também uma promessa de que os reinos do mundo seriam dados aos filhos de Deus, ao povo da nova aliança, ao povo de Deus. E agora, já dentro da nova dispensação, ou nova aliança de Deus com a humanidade, Cristo reafirma esta mesma promessa. O que nós podemos aprender com João
e ele escreveu aqui neste livro, é que na época em que João viveu, bem como o Senhor Jesus e os demais apóstolos, eles estavam sobre o domínio romano. E essa palavra, parece que naquela época ficava difícil o seu cumprimento. Até porque o Império Romano dominava os povos daquela época, inclusive Israel, com mão de ferro. As autoridades romanas, para atenderem os seus objetivos políticos, massacrava e dominava e escravizava as nações, inclusive os judeus. A Igreja de Cristo sofreu terrivelmente sob o domínio romano. Muitos cristãos foram perseguidos, aflitos e mortos pelo poder romano. Mas nós acreditamos piamente que João, mesmo não vendo a realidade dessa palavra no seu tempo, mas ele acreditava e por isso escreveu que no futuro todos aqueles que fazem parte do reino de Deus hão de reinar com Cristo. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, ele levará os seus escolhidos, os justos ou justificados pelo seu sangue, para as mansões celestiais e depois voltaremos com ele quando ele vier para reinar sobre essa terra de Jerusalém, de Israel. A maioria dos comentaristas bíblicos, dos pregadores, confirmam de que a igreja voltará aqui na terra com o Senhor Jesus, em que o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reinará sobre o mundo aqui na terra durante 1000 anos e estaremos participando do seu reino aqui na terra. Além disso, é a mais pura verdade que na eternidade futura, na vida eterna, nós também teremos a participação no governo mundial, universal, do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. E ele, além de nos fazer reis no reino dos céus, ele também nos fez sacerdotes. E nos fez reis e sacerdotes. O escritor do Apocalipse, ele deve ter ficado maravilhado com essa colocação, porque como judeu que era, e os judeus, eles tinham uma consideração enorme pelas suas tradições religiosas, e era perceptível naquela época que a casta sacerdotal, pertencente à linhagem de Arão, era que ocupavam esse cargo máximo no judaísmo, de sacerdotes. Haviam os sumos sacerdotes, haviam os principais dos sacerdotes, e o povo comum, principalmente pertencendo a outras tribos, senão da tribo de Levi, da tribo de Arão, não podiam serem sacerdotes no judaísmo em Israel. Mas agora a promessa de Cristo para a nova aliança, para a sua igreja, é que todos aqueles que se tornam filhos de Deus por acreditarem verdadeiramente no seu Filho Jesus, agora são sacerdotes. Sacerdotes em todos os lugares. Na antiga aliança, sacerdotes serviam no templo de Jerusalém. Hoje, em qualquer parte do mundo, em qualquer nação, os verdadeiros filhos de Deus, os redimidos e comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, são sacerdotes do reino de Deus. E acreditamos também que na eternidade com Deus, essa função será exercida
por aqueles que serão galardoados e recompensados por aqui na terra exercerem um grande e infinito amor para com Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, aqueles que amam a palavra de Deus, o Evangelho da libertação, e que propagam com muita satisfação, alegria, o Evangelho falando do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas duas funções importantes já naquela época, mas que serão notórias na eternidade, no futuro, de reis e sacerdotes caberá àqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E quando João escrevia essas duas colocações, ele afirma que agora os cristãos verdadeiros, os que são sal da terra e luz do mundo, eles foram feitos reis e sacerdotes para quem? Para Deus. Na época em que João escreveu esse tratado Apocalipse, nós sabemos que os imperadores romanos, os governadores romanos, as altas autoridades do Império Político de Roma, que eram adorados como se fossem divindades, como se fossem Deus. Mas com o cristianismo isso é diferente. Por isso que João diz que nós fomos feitos, ou somos feitos, reis e sacerdotes, não no Império Político de Roma, não para as falsas religiões da sua época, em que cada templo tinha a sua divindade principal, cada cidade tinha uma falsa divindade que era adorada ou adorado como se fosse um Deus. Por isso que João deixa bem claro que o cristão verdadeiro, o que é nascido de cima, pela intervenção direta do Espírito Santo de Deus, ele é feito sacerdote e rei para o Deus único e verdadeiro, para o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é visto no capítulo de número 4 do Apocalipse como o Senhor de todos, que está sentado no seu mais alto trono e que a ele se submete todos os senhores da terra, do céu e de todos os lugares. O grande Deus. E ele confirma mais, não é qualquer um Deus. Não, nós não somos reis e sacerdotes de qualquer um Deus, não. É do Pai de Cristo Jesus. A igreja, ou as igrejas da Ásia Menor, que estava recebendo esta mensagem, compreendia perfeitamente a linguagem de João, quando ele confirma, olha, nós somos reis e sacerdotes para Deus, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, aquele que é Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí não tinha mais como não compreender esta linguagem da parte do escritor do livro do Apocalipse. E ele confirma o que está dizendo com uma alegria enorme. Acreditamos piamente que o vidente João, ou o visionário João, neste momento, quando ele faz estas colocações, ele entra na dimensão espiritual e recebe um poder muito grande do Espírito Santo em sua vida. Este era um momento marcante na vida do apóstolo João. Apesar de estar atravessando um momento difícil, talvez um dos momentos mais complicados do seu ministério,
Mas agora ele tinha mais do que razões para se alegrar na presença de Deus. Por isso que ele diz, por isso que ele, cheio da plenitude do Espírito Santo, ele fala palavras tremendas, palavras poderosas. Ele atribui a Cristo duas colocações importantíssimas. Quando ele diz a ele, e esse ele não é qualquer um, não é um imperador romano, não é uma falsa divindade dos templos que haviam em cada cidade ali na Ásia Menor, não era a nenhuma autoridade local ali da Ásia Menor que fazia parte do exército romano, mas a ele, a Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a ele, a Cristo, aquele que deu a sua própria vida para remir, comprar a sua igreja, que é propriedade peculiar dele. A ele, Cristo, o Redentor da humanidade, aquele que nos justifica diante da justiça divina. Aí João, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele diz que a Cristo é que seja dada toda a glória. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, somente a Cristo pertence essa glória. O capítulo 1 ainda, João tem uma visão do Cristo glorificado, a coisa mais poderosa que possamos imaginar. E nós vamos trazer esses comentários aqui no nosso canal, falando do Cristo glorificado. O capítulo 5 deste livro do Apocalipse, quando você vê, quando você lê, quando você entra na dimensão do conhecimento do que tudo que está escrito naquele capítulo 5 do Apocalipse, você vai ver a grandeza de Cristo. Por isso que João dizia que a ele o poder, pertence o poder. Quando Cristo cumpriu a sua missão aqui na terra, ele disse: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que a Cristo foi dado por Deus o poder, o reino foi entregue. Daniel, em uma profecia futurística, capítulo 7, versículo 14, ele já escrevia, ele já falava naquela época, profetizava a respeito do poder de Cristo, do domínio de Cristo. Ele já falava em uma visão futurística, vendo o Cristo glorificado e dizendo que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. O mesmo escritor do livro do Apocalipse, capítulo 19, o versículo 16, ele diz que Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores, por isso que concentra todo o poder. Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Cristo, ele foi revestido do poder de Deus. E a ele é que pertence essa glória pelo seu poder. São duas colocações extremamente poderosas, importantes, fantásticas, relevantes a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João diz que a ele glória e poder. Essa glória, ela vai ser vista pela sua igreja quando da volta de Cristo para buscar a sua igreja.
o momento do arrebatamento, o mundo, acreditamos assim, e grande parte dos comentaristas também acreditam assim, escrevem assim, que no dia do arrebatamento da igreja, o mundo não verá a Cristo, a sua glória, mas a igreja sim. Porque em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, diz que assim como ele foi visto sendo assunto ao céu, há de ser visto quando ele voltar para buscar os seus redimidos. Então a igreja, ela vai contemplar esse Cristo cheio de glória e de poder. Quando João escreve que o Senhor Jesus está cheio de poder, está revestido de poder, está revestido da glória de Deus, do poder de Deus, é porque ele já via o Senhor Jesus assentado à destra da majestade nas maiores alturas. O Senhor Jesus, ele recebeu essa plenitude da parte de Deus. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, Paulo fala sobre esta glória e este poder de Cristo. Ele diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que hão em cima nos céus e embaixo na terra, e toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. Quando ele se humilhou, se despojou da sua glória, do seu poder, dos seus privilégios, diante das mansões celestiais, diante do trono de Deus, porque ele é príncipe, sempre foi príncipe diante de Deus, e veio aqui, sofreu tanto em nosso lugar, é porque ele já tinha a convicção, a certeza de que, cumprida a sua missão, o Pai o honraria. E Deus, na verdade, por justiça, honrou com poder e grande glória o seu Filho. Mas, no que diz respeito ao mundo, a Bíblia também fala que o mundo também há de ver essa glória. Israel, que rejeitou o Filho de Deus, também há de ver esta glória, porque aí sim, quando ele voltar na segunda etapa da sua vinda, aí sim para Israel, aí todo mundo vai contemplar, toda a terra vai contemplar. Os judeus que humilharam o Senhor Jesus quando na sua missão terrena, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vai ver o Cristo glorificado. Por isso que Israel há de se converter para o cristianismo, há de se converter para Cristo, porque Cristo glorificado voltará para Israel, voltará para reinar em Jerusalém, e os judeus aí sim irão entender que aquele mesmo que eles crucificaram era o Messias. E esse Messias agora, no futuro, quando vir para socorrer a Israel, virá com tanta glória, com tanto poder, que todas as nações do mundo serão governadas por ele, e com ele e para ele. Que coisa mais linda! E João diz, termina esta mensagem dizendo que a Cristo a glória e o poder para todo sempre. Essa glória de Cristo, esse poder de Cristo é diferente do poder dos homens, da glória dos homens. Qualquer personalidade política ou religiosa que já apareceu, que está presente no mundo ou que há de vir no futuro,
A sua glória e o seu poder é ofuscada pela morte. Tem limites, limites geográficos e limites no tempo. Mas o poder e a glória de Cristo é para todos sempre. Amém. Esse amém é a assinatura de Deus, confirmando que estas palavras escritas por João no Apocalipse são verdadeiras. É a assinatura de Deus. É Deus dizendo, assim seja, eu vou cumprir essa promessa e todos vocês serão reis e sacerdotes no reino da luz, no reino dos céus, no meu reino, Deus falando e cumprindo a sua palavra quando ele diz amém. Esse amém, acreditamos que não é apenas uma palavra simbólica da parte de João em finalizando esta mensagem poderosa da parte de Deus, mas sim a confirmação de que essas promessas, essas palavras, essa mensagem tem a assinatura do nosso Deus. Fica com essa mensagem e vamos continuar com os vídeos, trazendo sempre um comentário de um versículo do livro do Apocalipse para o nosso aprendizado. Finalizo pedindo mais uma vez a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça a publicação dos nossos vídeos, coopere com o reino de Deus, juntos somos mais fortes, levando sempre a mensagem do Evangelho a todo mundo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, faça a publicação dos nossos vídeos, das nossas mensagens, nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp e nos seus contatos, tá certo? E por fim, ative o sininho para receber novas notificações de novas mensagens, novos vídeos que estaremos publicando aqui, tudo para a honra e glória do nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça desta mensagem da parte de Deus para nós. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém.